Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição do dia 5 de julho, é o último programa desta temporada. Os convidados habituais, Silvério Cunha e José Faustino, cá estamos para mais um programa onde analisamos os temas que marcaram a atualidade dos últimos dias. O meu nome é Luís Matias, bem-vindos. Nem mais um cêntimo na proposta de aumento para os polícias. Estas foram as palavras do Primeiro-Ministro. O Chega pediu aos polícias para se manifestarem no Parlamento ontem, quinta-feira, dia em que se debateram várias propostas de alteração das remunerações. Entretanto, os sindicatos da polícia disseram que se o governo diz nem mais um cêntimo, os sindicatos dizem nem menos um cêntimo do que a proposta, e neste momento são 100 euros mensais que separam as duas propostas em cima da mesa. Durante os protestos de ontem e a presença no Parlamento, polícias recolheram cêntimos à porta do Parlamento para entregar a Montenegro. PSD, CDS e PS chumbaram propostas do Chega, PCP e PAN para o suplemento de risco às polícias. Silvério Cunha, já aqui abordámos o tema por vários momentos. Desta vez, parece que o Governo adotou um discurso semelhante ao que aqui já foi falado no programa, até pelo próprio Silvério Cunha, de que se tem de haver para um, tem de haver para outros, e assim não se pode aumentar mais. Será que o Governo fechou a porta às negociações? O que é que pode vir daqui? Boa tarde, antes de mais. Bem, vamos cá ver uma coisa. Vamos por partes, vamos ser cronológico. Claro que o Primeiro-Ministro, quando disse aquilo nas jornadas parlamentares, eu acho que foi um bocado desastrado. E foi o Primeiro-Ministro Montenegro. Por uma razão, foi desastrado para isto. Para já, porque não se anuncia uma questão que está pendente e em negociação, quando a Ministra estava em negociações com os sindicatos da Polícia e Forças de Segurança, e até tinha marcado uma reunião, uma coisa qualquer, e portanto o Primeiro-Ministro de algum modo desautorizou ali a Ministra, ou tirou-lhe pelo menos meios de argumentação para essa reunião, ou seja, tornou essa reunião que estava marcada, ou que estaria a decorrer, ou queria decorrer, acho eu, tornou inútil à partida. Portanto, isso é um erro, a meu ver, foi um erro tático, digamos assim, da parte do Governo. Essa é uma questão. A segunda questão é, das jornadas parlamentares do partido, fala-se muita coisa, mas de repente o Primeiro-Ministro aproveitou para fazer uma coisa que tem feito com algum êxito, devo dizer, que é digamos, politicamente capitalizar, digamos assim, falar para os portugueses em geral a propósito deste assunto, aquele assunto, ele generaliza e, portanto, digamos, põe cada assunto dentro de um bolo mais geral, que é o bolo da governação. E claro, vamos cá ver, eu compreendo que o Governo faça isto, compreendo no sentido, percebo porque é que o Governo faz isto, por uma razão, porque temos um quadro parlamentar que é, digamos assim, minoritário e, portanto, o Governo aproveita todos os momentos para, digamos, incluir as medidas que vai tomando dentro, digamos assim, daquilo que se chama, digamos, a estratégia de governação num Parlamento que, de certa forma, lhe é hostil, porque, até certo ponto, até tem aprovado medidas que são, afinal de contas, contra do próprio Governo. Portanto, é uma situação, digamos, que está naquela dialética que, aliás, já foi abordada também pelo líder do PS, que é a dialética de ter que dialogar com as forças da oposição, mantendo a sua identidade. Isto é uma coisa um bocado complicada porque, por um lado, temos o que é, um regime parlamentar tem as forças da oposição, tem as forças distribuídas pelo voto popular, por outro lado, claro que o Governo tem que, portanto, levar isso em linha de conta, disse que ia levar isso em linha de conta, mas também é verdade que o Governo tem que governar de acordo com, digamos assim, o seu programa e, portanto, tem que haver ali um espaço de negociação que está de difícil, digamos assim, alcance por todas as partes, porque há uma crispação muito grande na vida política. Ora bom, posta a questão neste pé, eu diria assim, claro, o que o Luís Montenegro quis dizer, e agora põe-se a questão da reação dos polícias. Quando o Matias disse que são 100 euros, apenas 100 euros, não disse apenas, muita gente diz apenas 100 euros, eu diria assim, bem, 100 euros é bastante, e portanto não são apenas 100 euros. O problema que se põe é aquele problema que já aqui foi posto várias vezes. Não pode haver manifestações de neocorporativismo. Isso é um erro em qualquer sociedade. Uma sociedade tem que ter uma compreensão completa, digamos assim, daquilo que é a sua vida. E, portanto, temos que pensar nisso assim. Portanto, não tem sentido haver, só, digamos assim, puxar, digamos, da manta para cada lado, porque senão o que vai acontecer é isto, é que a manta vai ser esfarrapada pelas forças contrárias, porque toda a gente há de querer qualquer coisa. Toda a gente há de querer qualquer coisa, toda a gente acha que a sua profissão é uma profissão das mais importantes. Sei lá, eu agora ponho a questão assim, então e ser pescador? Agora houve a tragédia ali na Marinha Grande, ao pé da Marinha Grande. Ser pescador não é uma profissão de alto risco,
e ser bombeiro, não é? E ser médico, não é? E depois é o valor das profissões, etc, etc, etc. Portanto, a questão que se põe não é essa. E depois, é claro, já não vou entrar em discussões de que eu não conheço, como, por exemplo, a questão que se põe se, por exemplo, em operações de alto risco, a Judiciária, por exemplo, intervém e, quando intervém, correm mais riscos do que se fosse a Polícia de Segurança Pública ou a GNR. Não sei, e, portanto, também a mim não me interessa. O que interessa a mim é o seguinte, é quaisquer aumentos ou reconhecimentos profissionais têm que ter na sua base dois princípios, que é um princípio de máximo e um princípio de mínimo. Qual é o princípio de mínimo? Temos que reconhecer uma coisa, sempre aqui o disse. As forças de segurança, do meu ponto de vista, são mal pagas, ganham mal e, portanto, merecem, sem dúvida nenhuma, nós merecemos melhores polícias, no plano das qualificações, e eles merecem, naturalmente, ganhar mais. Está fora de causa. Agora, isto é o mínimo. Máximo. É no âmbito do quadro geral que existe em Portugal. De contrário, gera-se uma situação também complexa de tensão entre as várias profissões e os vários corpos. Agora, há aqui uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que é o seguinte, achei grave, um bocado grave, aquilo que o líder do Chega fez, como partido. Primeiro porque, assim, eu sempre aqui defendi que as forças de segurança, como não só as forças de segurança, os magistrados, etc., não deveriam estar sindicalizados. Os pilares da soberania, quem tem armas na mão e o poder que chega, que basta para, digamos, que vela pela segurança ou que pode impor pela força a lei, acontece que não pode comportar-se como força pura e simplesmente corporativa. Não pode. Têm direito, certamente, a melhores condições de trabalho, devem ter associações para esse efeito, mas não podem comportar-se como sindicatos normais. Como as Forças Armadas também não podem. Portanto, acontece que eu sou contra isso. E acho que o aproveitamento político devia ser completamente vedado e, em termos de dever ser, já seria vedado. Eu acho que foi muito infeliz a intervenção do líder do partido do Chega, por uma razão, porque veio, no fundo, fazer uma provocação e demonstrar uma coisa que, a meu ver, lhe caiu mal e saiu mal, que é a ideia de que há que causar efervescência. Há que causar efervescência, que senão não consegue sobreviver. Se houver uma certa acalmia, o pior que, às vezes, depois para pensar, depois de ver aquilo, que o pior que podia acontecer amanhã era a de dizer assim, ao Chega, venham para o governo, venham governar connosco, porque o Chega não pode governar em coligação sendo minoritário, porque quer o poder. Portanto, como quer o poder e mostra ser um partido que não quer a luta política, mas quer a luta pelo poder, claro que quem quer o poder nunca pode estar em minoria e tem que ter tudo. Ora, para isso, obviamente, tem que haver efervescência permanente. Portanto, em suma, eu achei que o Primeiro-Ministro foi desastrado, os polícias têm o direito de manifestar, digamos, os seus interesses. Agora, há uma coisa que não se pode negar, que é o seguinte. Quando se diz que há mais 300 euros, havia alguns sindicatos que queriam 650, quando alguns querem 400 e o governo vai até aos 300, eu vou ser franco e vou dizer o seguinte, acho que é um aumento muito razoável, para além do aumento que já teve da administração pública em geral. E, portanto, isso, a meu ver, tem que ser ponderado pelos sindicatos se forem em presença. Apesar de eu reconhecer, como sempre reconheci aqui, que os polícias, no limite, têm que dar a vida pelos seus cidadãos, é verdade, embora isso não seja normal, felizmente, mas têm que dar. E acontece que, no limite, sucede que eles ganham, de facto, mal. Portanto, eu penso, com toda a franqueza, que isto tem que ser enquadrado. E eu gostaria só de acabar dizendo só isto. Eu sinto saudades do sistema em que havia um sistema, tem que haver um sistema uniformizado na administração pública relativamente aos vencimentos de todos aqueles que trabalham em funções públicas. Porque senão começa a não haver a capacidade de nós olharmos uns para os outros e até na sociedade e dizermos assim, pronto, aquela profissão está colocada relativamente às outras de uma certa maneira. Começou a haver o quê? Cada um está a puxar por si. Isso é o pior que pode acontecer. É a José Faustino, vamos aqui uma análise tua sobre estas declarações do Primeiro-Ministro e esta situação, neste momento, de disputa na negociação, que parece ter ficado com duas barreiras que não se esperava, não é? Não, eu não deixo de concordar com o professor Silvério Cunha que dentro daquilo que é hábito na política, a afirmação do Primeiro-Ministro foi um bocado despropositada, não é costume um Primeiro-Ministro dizer isso. Se eu fosse Primeiro-Ministro, diria-o como todos os dias. Mas é que nem havia dúvidas, era sem espinhas, não é?
Aliás, não tinha aumento nenhum, não é? Portanto, aquilo tinha que ser feito de outra maneira, como o professor disse, ver as carreiras salariais, essas coisas todas. Mas por isso é que eu nunca fui, nem nunca serei. Claro, com as letras. Sim, ou números, como a gente quiser, de grupos, não é? Portanto, de escalões, enfim. E isso tem que ser visto de uma vez por todas. Agora, quem envenenou todo este processo, eu volto a dizer e a repetir, foi António Costa, quando fez um aumento unilateral para a Polícia Judiciária, independentemente de se merece ou se não merece, muito dinheiro, 600 e tal euros. E agora, depois seguiu-se outro erro maior ainda na campanha eleitoral, todos, sem exceção, prometeram aumentos e mais aumentos e mais aumentos. Que o orçamento não se porta, por uma razão simples. 3 palavras muito simples, que eu repito muitas vezes: não há dinheiro. Isto é muito simples. Mas as pessoas parece que não querem perceber isto. Apesar disso, o Governo, certamente fazendo um esforço orçamental e de contas, quis cumprir parte ou totalidade, não sei exatamente os pormenores da promessa, era aumento, para as forças de segurança, e aumentou 300 euros. Ora, 300 euros são 36,58% do salário mínimo nacional. Em relação à escala portuguesa, não são 2 tostões, não são cêntimos. Isso é o primeiro aspecto. E, portanto, o Primeiro-Ministro podia ter dito a coisa de outra maneira. Não é possível, não temos condições. Não é mais um cêntimo, é o meu estilo. Confesso que eu o estilo gosto. Que é para sermos claros, não é? Porque os polícias e toda a gente se manifesta, que os polícias não se deviam manifestar, estou de acordo com o professor Silvério Cunha, nem sindicatos deviam ter associações, outras coisas, com certeza, tratarem dos seus interesses, das suas coisas, todas, com certeza, mas sem direito ao sindicato, sem direito à greve, etc, etc, etc. Que isso não tenha. Mas o que é certo é que houve um aumento que conseguiram e que não é mau de todo. E depois aparece, e é um outro aspecto que importa aqui também referir, esta tentativa de colagem do PAN aos polícias e à guarda. Então, e o PCP também. E o PCP também. Mas o PCP cola-se a tudo o que eles chamam de trabalhadores. O PC também faz isso. Mas isso já nós sabemos. Mas o PC tem uma certa diferença. Porque até o fez, mas não era preciso fazê-lo. Porque o PC tem o braço armado, que são os sindicatos. Braço armado, entre aspas. São os sindicatos. Portanto, o PC tem a sua luta política dentro do campo partidário, e depois tem os sindicatos que ele controla, efetivamente, e que têm um grande poder. O PAN, por enquanto, ainda não tem sindicatos, portanto, quando se sabe, é capaz de já ter alguns. Fala-se de um sindicato assim. Não, é um movimento inorgânico, aquele do não sei o quê, da polícia, que tem algum controle. Agora, abriu-se aqui um precedente grave, quer dizer, o PC votou a favor, mas não apelou a que os polícias fossem à Assembleia da República. Portanto, o PAN convocou uma manifestação das forças de segurança. O PAN não. O PAN, perdão, o Chega. O Chega, peço imensa desculpa. Se calhar disse mais vezes o PAN, não sei porquê. Peço imensa desculpa. Quando disse PAN, queria dizer o Chega. Eu estava aqui o papel e eu olhei para o PAN, não sei porquê. O PAN não tem culpa nenhuma disso, só que ter votado ao lado, mas, enfim. Não, é o Chega, estou-me a referir ao Chega. O Chega fez uma coisa que é muito grave. Felizmente não atingiu nenhuma gravidade do outro mundo, mas é um partido diretamente a apelar à greve e quase como tendo um controle sobre forças de segurança. Ou seja, se estivéssemos na América Latina, isto era de pensar 2 vezes. Poderíamos estar à beira de um golpe de Estado. Eu não estou a dramatizar nada. Não sei. E nós conhecemos o raciocínio de alguns oficiais reformados, é certo, do Exército e tudo mais. E há coisas muito complicadas. Portanto, atenção, eu sou daqueles que acho que o Chega tem espaço, que deve ser combatido ideologicamente, no diálogo político, na prática das coisas e dos exemplos e de tudo isso, e não ser excluído com linguagem própria das redes sociais. Isso, para mim, é claríssimo. Agora, também acho que, eu não irrita-me o termo das linhas vermelhas, mas há limites dentro do regime democrático. E um deles é os partidos baralharem-se com os sindicatos. Já sabemos que
que os partidos podem controlar os sindicatos, mas aquilo tem uma regra de funcionamento. E baralharem-se com órgãos de soberania, ou dependentes da soberania. Exatamente. De segurança, ou até judiciais, não é? Exatamente. E, portanto, há aqui regras, há limites. E, não sendo ainda, felizmente, muito preocupante, não deixa de ser preocupante. E, portanto, todos devemos estar atentos e vigilantes a este tipo de atuação. E eu até me parece o seguinte, parece-me que isto aqui deve ser, dentro de um clima democrático, que eu acho que o Chega aí encaixa. Porque senão o Tribunal Constitucional já o tinha legalizado, não é? Portanto, não... Mas deve haver também um esforço de autocontenção do próprio partido. Porque não vale tudo, não é? Porque qualquer dia já não é a extrema-esquerda, porque isso faz o papel deles, mas começam a ser outras pessoas, começam a ser os próprios cidadãos a perguntar, espera lá, mas esta gente é do regime, é contra o regime, o que é que eles pretendem, o que é que se pretende? Portanto, deve haver uma certa autocontenção até para que se tornem mais credíveis, não é? Portanto, penso eu. O presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica demitiu-se depois de um desentendimento com o governo. Silvério Cunha, o Ministério da Saúde está a arranjar pretextos para demitir e colocar novas lideranças na administração, ou houve aqui um motivo mesmo concreto? Bem, acho que há uma coisa. Essa questão para mim é uma questão que me surge como sendo estranha, digamos, é uma questão de mentalidade. Para mim. Vamos cá ver. Nós, na administração, as altas lideranças, a alta função pública, tirando, enfim, naturalmente são ocupadas por pessoas que têm posições muito diferentes e têm estatutos muito diferentes. Sei lá, um alto funcionário do Estado, por exemplo, é o chefe de Estado-Maior do Exército. Um alto funcionário do Estado é um reitor de uma universidade pública. Um alto funcionário do Estado é um diretor-geral. Portanto, são funcionários que têm estatutos diferentes, têm, portanto, digamos, são altos funcionários, mas têm estatutos diferentes. Portanto, quando há uma dependência direta do Ministério, é evidente que antigamente havia, vamos dizer uma coisa muito simples, que é assim, a administração pública foi uma invenção do liberalismo, precisamente para se ocupar, digamos assim, melhor da complexidade social, que começou, é claro, ainda com os regimes absolutistas, mas que pouco a pouco foram evoluindo e tornou-se uma espécie de auxiliar neutro do poder executivo. E, portanto, a administração, em muitos países até, como a Inglaterra, por exemplo, tem um estatuto neutral. E por isso também é evidente que os diretores-gerais não podem ser demitidos, não sei por razões disciplinares, mentindo ou criminais, mas não podem ser demitidos. Em contrapartida, também não têm opções político-partidárias, por exemplo, não podem ser filiados em partidos e coisas do género. Há países em que é assim. Em contrapartida, têm o seu lugar garantido. Porquê? Porque são técnicos que executam, digamos, ordens do governo. Ora bom, no nosso país não se foi por aí, permitiu-se sindicatos em todo lado e, portanto, permitiu-se que as pessoas pudessem exprimir também as suas preocupações. Evidentemente que se põe um problema a qualquer governante, que é, chega, digamos, à administração e, quando quer administrar, depara com altos funcionários que, obviamente, têm partido, podem exprimir as suas preferências ideológicas e, portanto, como é que ele vai fazer? Aliás, é isso que deu aso a uma coisa que é evidente no nosso país, porque é que os gabinetes dos ministros estão cheios de assessores, quando, afinal de contas, seria a administração pública que teria que assessorar, digamos, o governo. Por uma razão muito simples, que é a confiança político-partidária. São pessoas da confiança político-partidária que vão para lá. Porquê? Porque não se sabe se um assessor, vamos supor, um assessor que há essa categoria... Sabe-se. Sim. Sabe perfeitamente que é do outro partido. Sim, que é do outro partido, não, e sabe-se lá se ele iria, não iria cumprir o seu dever de lealdade para com, digamos assim, o seu superior hierárquico. Portanto, essas questões todas. Eu parto sempre de um princípio que é este. Eu acho que quando um governo chega, digamos, ao poder, tem o direito de mudar na alta função pública, bem entendido, tem o direito de mudar certas lideranças se achar que uma nova liderança pode cumprir melhor as diretrizes políticas desse governo. Foi eleito, ocupa o poder, tem esse direito. Eu acho que é assim. Não é assim, naturalmente, eu falo da alta função pública, de altos cargos, não falo, portanto, de, obviamente, cargos intermédios em coisas do género, e, portanto, tem que se ter, digamos, eu acho que aí tem que ter peso contra medida. Portanto, eu acho que não tenho nada, não posso dizer que a mudança de um diretor-geral disto ou daquilo corresponde a uma perseguição, a um saneamento, por uma razão simples, porque eu acho que qualquer governo, qualquer partido, que toma o poder, fará sempre isso
isso em qualquer circunstância, porque isso é importante para a sua estratégia de governação. José Faustino, foi isso que aqui se passou? Realmente há aqui um desentendimento, uma falta de confiança que se manifestou já na ação do diretor do INEM? Este aqui desculpa, José Faustino, eu não falo do caso concreto porque não conheço nem o diretor do INEM, claro, portanto, não conheço as pessoas. Não, eu falo do caso concreto porque ando a dizer desde o princípio que o INEM é uma fraude, não tem razão de existir. Zero. Mas pode ter um excelente diretor. Sim, pode ter um excelente diretor, mas não tem razão de existir. É um erro completo. Quer dizer, até parece mal um governo como o PS teve 8 anos a governar e que é pela regionalização, para centralização, etc. E depois tem a emergência médica centralizada. É uma coisa extraordinária. Portanto, o indivíduo está aqui, chama os bombeiros estão na minha rua. E para chamar a ambulância tem que ligar para o call center para Lisboa, o que é extraordinário. Só para nos entendermos é complicado. Eu disse sempre isto e não mudo de opinião porque tenho a certeza absoluta que aquilo não tem razão nenhuma de existir. Não é nada que o hospital agora com esta medida que já disse que vai em algum caminho que me agrada, esta coisa das unidades locais de saúde, ou seja, o hospital a controlar as coisas, com os bombeiros, a gente fala para os bombeiros, olha, estou aqui um bocado mal, leve-me lá para o hospital, agora o hospital que resolve o problema e tal, e por aí adiante, os centros de saúde, eu gosto mais disso. O INEM não faz cá falta nenhuma. Para controlar os helicópteros, é distribuir os helicópteros e alguém há de os controlar. Portanto, eles têm pilotos, têm essa gente toda. Aliás, também não os controlam, o INEM também não controla nada disso. Aliás, agora está aí outra vez aflitos com os helicópteros. Depois, como o professor disse, e bem, para não se cair também quer dizer, tem que haver aqui um equilíbrio. Toda a gente se lembra daquela famosa série inglesa do Sim Senhor Ministro, em que a administração pública acabava por mandar nos ministros, sem cairmos nesse exagero, mas era uma administração pública que ali aparecia representada no filme de carreira, quer dizer, eram pessoas de carreira, fosse o partido que fosse, eles, enfim, davam o seu parecer, davam a sua opinião. Eu, pessoalmente, tendo mais para esse tipo de situação do que mudar tudo. Naturalmente que eu aceito até, se calhar, diretor-geral que seja mudado politicamente, mas eles mudam tudo. O chefe dos contínuos, o chefe de não sei do quê, muda tudo. E é naturalmente que depois vão esbarrar, vão colidir com políticas e com problemas. Mesmo que eles não existam, ou se no governo A eles nem existem, quando chega ao governo B, existem. Não é vontade de querer mudar ou deixar de mudar. Porque eu até estou convencido que seja o PSD, seja o PS, seja quem for, até lhes dá jeito para o eleitorado que fiquem alguns do outro partido para passar a mensagem. A gente não põe cá só os nossos, também estão os outros e tal. Como veem, somos pessoas sérias. Convém-nos isto. Simplesmente, as visões são diferentes. E um indivíduo que orienta um instituto como este, é difícil de orientar, com problemas e sem razão até de existir, de uma determinada maneira. E eu não estou a falar um bocado em abstrato, mas de uma determinada maneira aparece outro com uma visão diferente, e este governo tem uma visão, felizmente, diferente do anterior, e é natural que haja colisões, porque o presidente do INE não é um cargo de carreira, do INEM, não é um cargo de carreira, é um cargo de nomeação política. Portanto, é natural que haja esta saída e que não haja este entendimento. Sim, aliás, havia de antes um princípio, o professor Silvério Cunha deve-se lembrar disso, que um indivíduo, quando era nomeado politicamente por outro, assim que o outro caía, ele imediatamente apresentava a sua demissão. Era um bom princípio que caiu em desuso. Partimos para outro tema. O Governo apresentou um pacote de 60 medidas para acelerar a economia. A redução de IRC até 15% e a criação de grupos de IVA são algumas das medidas do plano apresentado. Um dos focos deste plano, desenhado pelo Executivo, passa pela atração de talento qualificado para a economia nacional. O Governo anunciou uma recuperação do IRS a 20% para residentes não habituais, regime que vai incluir não só investigadores e cientistas, mas também outras profissões qualificadas. Silvério Cunha, é um plano diferente de outros apresentados anteriormente pelo governo do PS, este plano de apoio à economia ou de aceleração da economia? Esta questão de querer acelerar a economia com os aumentos ou diminuições de certos no plano fiscal, por exemplo, eu não sei se vão resultar, para ser franco. Não sei se resultam. A prazo, talvez resultem a prazo, mas a questão que se põe também é esta, isso
digamos assim, tem efeitos, digamos, efeitos de que tipo? É como aquela questão do IRS, não é? Tem efeitos de que tipo? É para toda a gente? Não é para toda a gente, claro, é só para alguns. Porquê? Quais são os critérios? Como é que isso se regulamenta? Como é que se vai aplicar? Portanto, levanta aqui algumas questões que são sempre complicadas. Segundo, achamos também que o nosso país pode tornar-se muito atrativo se preencher as condições para, digamos, profissões altamente qualificadas, mas para isso também é preciso que haja no nosso país estruturas que absorvam todo esse pessoal altamente qualificado. E eu acho, com toda a franqueza, que a nossa economia, sob esse ponto de vista, é um bocado débil. Portanto, eu não estou a ver que nós tenhamos uma indústria altamente sofisticada e que haja um esforço de reindustrialização tal que venham para cá cientistas e técnicos que venham, enfim, liderar grandes experiências ou grandes estruturas que impliquem alto conhecimento tecnológico. É uma qualificação. Mas não são considerados altamente qualificados, infelizmente. Não, mas não disse altamente. Diz isso, aquilo é feito para pessoas... É altamente ou é talentos qualificados? Não, é que isto é importante. É para pessoas qualificadas. Está bem? Apenas talento qualificado para a economia nacional. Não tenho pode ser um pedreiro, um eletricista. Sim, mas não vai ser assim, sabe? Não vai ser mas devia ser. Mas não vai ser assim. Não vai ser assim. E acontece, e aqui que eu acho... Agora, também há um problema, mas se for assim também há um problema, é que se nós massificarmos a exceção... Sim, massificarmos sim, porque se precisarmos de muita gente... professor, mas não há tantos como isso, infelizmente. Se eu disser assim, se nós precisarmos de 300 mil calceteiros altamente qualificados... Não se arranja. Não, repare, se nós precisarmos e oferecermos condições para eles virem, eles vêm, pronto. Pois. Nessa altura, sabe uma coisa que vai acontecer? Nessa altura vai-se criar um problema de que vai ser também mais complexo do ponto de vista social. E qual é o ponto? Não, é este, é que vamos cá ver. Uma sociedade mantém-se não é apenas por atração. Professor, quando eles fizerem as calçadas todas, vão-se embora. Não sei se vão embora. Não. Essa ideia da circulação eterna das pessoas não é assim. Socialmente não é assim. Histórico-socialmente não é assim. Ficam cá. As pessoas fixam-se, claro que fixam-se, as pessoas tendem a fixar-se. E acontece que, claro que depende, há sempre gente para tudo. Agora a questão que se coloca é esta: uma sociedade de facto, uma sociedade não funciona bem quando, por exemplo, uma parte dessa sociedade, uma fatia dessa sociedade, por exemplo, dá um avanço. Se as outras fatias não avançarem também por qualquer razão, isso vai gerar problemas. Porquê? Porque a coesão social em si mesma, e não falo de coesão em termos de subsídios, falo da coesão em si mesmo, como facto, tem um custo. Tem um custo. Por exemplo, muita gente diz assim, porque é que nós devemos estar a pagar a pessoas que não fazem nada para aqui e para lá? Pois é, talvez se nós fizéssemos isso, talvez aumentasse, por exemplo, tivesse custos maiores em matéria de insegurança, em matéria disto, em matéria daquilo, em matéria daquilo outro, de saúde ou isto ou aquilo. Portanto, eu acho que essa visão macroscópica que é preciso ter, a meu ver, não sei se estas medidas têm, não sei, e vou dizer, não sei pode não ser sei. Tão alargado. José Faustino, serão medidas assim tão, de espectro tão alargado, vamos lá ver, mas este plano apresentado pelo Governo está de acordo com o que foi apresentado também durante a campanha eleitoral e numa visão diferente deste governo em relação à anterior de como é que a economia deve crescer? Isso tem, vamos lá ver, este governo tem uma visão diferente do anterior por uma razão simples. O governo anterior, isto é preciso ficar claro de uma vez por todas, o governo anterior tinha uma visão socialista comunista, em que tudo deve passar para o Estado. E este governo tem uma posição social-democrata e liberal. É claro, portanto, isto é claríssimo. Um é liberal, outro é iliberal. Portanto, este é o ponto. E, naturalmente, que todas as medidas que este governo faz tendem sempre a pôr o mercado a funcionar, a atrair o investimento, a desenvolver a economia, etc, etc, etc. Sem precisar de tudo passar para o Estado. No outro governo era exatamente ao contrário. Isto são opções políticas, concordo ou não se concordo com ela, mas há que encarar as coisas com realidade. O problema é este. Eu naturalmente que estou de acordo com estas 50 ou 60 ou aquilo que for. Claro que estou de acordo com elas e todas essas. Este tipo de medidas dão para esta conversa que estava aqui até com o professor Silvério Cunha, nunca são coisas muito concretas, porque a gente nunca sabe bem o que é que está a falar. Eu só aqui vi uma concreta. É baixar o IRC até aos 15 euros. Essa é boa. 15%. Perdão. Essa é boa. Então, um tempo, devia ser já, este ano, já, com efeito imediato, retroativo, a dia 1 de janeiro, é bom, para todas as empresas, grandes ou pequenas, 15%, para não chatear as pessoas e incentivar o investimento.
Depois, começa a haver medidas, quer dizer, nós vemos estas 60 medidas, eu não as vi ao pormenor, mas vi com alguma atenção, a maior parte delas, aquelas que interessavam, e o que é que acontece? Elas são, e repito, não são críticas às medidas em si, porque elas estão corretas, mas para a minha maneira de analisar as coisas, são demasiado flexíveis ou pouco concretas. O que dá a esta pequena discussão aqui com o professor Silvério Cunha. O professor Silvério Cunha lê talentos qualificados e eu não digo leu mal, não, leu bem. O que é que ele pensa? E corretamente. Médicos, cientistas, gente de topo, não é? Mas com toda a liberdade que ele faz essa leitura, eu posso fazer com a mesma liberdade dizer assim, ora, o país precisa de habitação. Para fazer habitação precisamos de pedreiros, canalizadores, carpinteiros. Temos poucos qualificados, muito poucos. Estamos a trabalhar com gente, imigrantes e imigrantes, e que não têm qualificação, vão adquirindo a qualificação. Nós precisávamos de gente altamente especializada em novas tecnologias de construção, etc, etc. É um exemplo. Esses são talentos qualificados. E até lhe digo, um indivíduo, por exemplo, especialista em montagens de novos materiais pré-fabricados ou qualquer coisa, para fazer casas no estante, vem cá montá-las e vai-se embora. Não traz a família, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. E com esta atração talvez eles venham. Agora, o problema é que a medida não é concreta. É flexível. É demasiado flexível. Como as outras medidas são demasiado flexíveis. Ora, o que é que acontece? Como qualquer pessoa, imaginemos um exemplo do mais simples que pode haver. O Luís Matias tem lá na casa dele 10 galinhas. E faz contas e dizia assim, eu punha aqui 100 galinhas. Portanto, ele precisa comprar 90 galinhas. Ora, se aparecer uma medida qualquer que se dá incentivo ao galináceo em geral, à galinha poideira em particular, ao pinto não sei o quê e ao galo-capão não sei do que mais, o Matias fica um bocado baralhado. Agora, se era assim, a gente subsidia a compra de galinhas. Poideiras ou para carne, interessa, indiferenciado. E o Matias vai recorrer ao subsídio, ou ajuda, ou apoio, ou o que for, para adquirir 90 galinhas. Ou está isento de imposto das 90 galinhas. Ora, este tipo de medidas não é concreto. Não é concreto. Quer dizer, o empresário, ao ler isto, não se sente firme, porque repare-se. Portanto, são propostas que não deixam firme, ou seja, podem falhar no seu objetivo por falta dessa firmeza. Porque repara nisto. Eu dou um último exemplo só para irmos falar. Só para me calar. O IRC e de França. Temos eleições. O IRC com o qual eu concordo. Imaginemos, o IRC vai baixar para 15%. Eu concordo com a medida. Mas é em 3 anos. Mas o professor sabe o que é que acontece para o ano? O Matias sabe o que é que acontece daqui a 2 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ora, se ele disser, eu vou baixar o IRC para já, este ano, com efeito retroativo a 1 de janeiro, toda a gente percebe isto. É prática, é já. Para o ano vamos manter o mesmo. Isto é uma conversa diferente, eu vou baixar progressivamente até não sei o quê. Porque não se sabe. Este ano não baixa. Para o ano logo se verá. E para o outro nem sabemos se é governo este, se este governo existe ou não. Portanto, isto são sempre coisas que põem as pessoas a pensar, mas não são suficientemente atrativas para a pessoa arriscar ao ponto de investir ou de acreditar naquilo. Destas propostas para acelerar a economia, passamos para o plano internacional com eleições no Reino Unido, que decretaram o fim de 14 anos de governo conservador. Silvério Cunha, não foi uma surpresa este regresso dos trabalhistas ao poder? Pois não, mas atenção. E que mudanças trarão? Mas não são uma mudança, digamos, o ser unaniminal de uma só volta oculta é muito pouco proporcional e oculta muito da realidade efetiva. É bom lembrar uma coisa, o Labour, o Partido Trabalhista, teve 34% dos votos e fica com 65% dos lugares no Parlamento. Para dar um exemplo, o Nigel Farage, da extrema-direita, apareceu pela primeira vez e tem 4 lugares em 630 deputados e, no entanto, teve 13%.
Portanto, como isto já aconteceu antes, há um partido eternamente sacrificado na política britânica, que são os liberais-democratas, que estão fora do poder há 80 anos e que costumam ter sempre uma percentagem muito razoável de votos e nunca têm a mesma coisa no Parlamento. Isso é o terceiro partido inglês. Portanto, é uma coisa que é preciso lembrar. Portanto, o Partido Trabalhista não teve, nem de longe nem de perto, a grande vitória que teve, por exemplo, Tony Blair, em 97, por exemplo, não teve. Agora, foi uma coisa muito curiosa, é que o jogo dos círculos eleitorais permitiu uma vitória realmente arrasadora. Quer dizer, eles têm 65% dos lugares do Parlamento e os conservadores apanharam uma derrota monumental. Claro que há uma coisa que se viu também. O Partido Trabalhista ganhou imensos lugares aos conservadores, imensos, que transitaram diretamente de mão. Os liberais-democratas ganharam alguns lugares aos conservadores, também passaram para 71 deputados, que é muitíssimo, que só tinham muito poucos, tinham 5 ou 6, assim uma coisa, portanto foi bastante. Mas acontece que depois disso, isto não prova portanto, que a realidade tenha mudado muito. Por exemplo, há coisas que se verificou. O antigo líder do Partido Trabalhista, que foi escolhido pelo Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, concorreu como independente e ele era deputado desde 83 e ganhou no seu círculo aos trabalhistas e aos conservadores e aos liberais-democratas. E ele foi eleito. Portanto, o Corbyn continua deputado, embora na qualidade de independente. Portanto, o Labour não teve, o Partido Trabalhista, não teve uma vitória sociologicamente assim tão grande. Agora, mas teve uma vitória que é, como se vai dizer, perfeitamente arrasadora, porque agora tem uma maioria absolutíssima no Parlamento e pode fazer o que entende. Deve dizer-se que o governo conservador, estes governos conservadores, do Boris Johnson, do Sunak, da Liz Truss, depois do Cameron, antes disso do Cameron, foram governos muito medíocres e muito maus. O Brexit também teve muito a ver com isso. É bom lembrar que o Brexit, que hoje, enfim, os britânicos não se importam muito, mas têm saudades do Brexit, apesar de tudo, de estarem na União Europeia, apesar de tudo, mas a questão, enfim, hoje não se põe de voltar para já. Mas é bom lembrar uma coisa, o Reino Unido muitíssimo, não conseguiu sequer nas negociações, ainda não acabaram as negociações com a União Europeia, porque o Reino Unido terá que pagar um balúrdio de dinheiro e que certamente o Boris Johnson chegou mesmo a dizer de forma pirata que não pagaria nada, o que seria, enfim, tudo contrário ao direito internacional e aos tratados. Portanto, é claro que isto agora, digamos assim, o Reino Unido perdeu muito e deve dizer-se uma coisa, o Starmer, que é um social-democrata muito moderado, vai fazer reformas, no entanto vai nacionalizar uma data de coisas, outra vez, porque a privatização que foi feita pelos conservadores foram más, em más condições e deram resultados péssimos, nomeadamente no plano da saúde pública, inclusivamente. Hoje sabe-se uma coisa que é espantosa, que eu vi isso referido em jornais e por acaso já vi nas redes sociais também. Por exemplo, em Hatton, no Céu Colégio de Hatton, deixou de ser possível usar para os lavatórios, porque está tudo cheio de bactérias, porque não há limpeza. O rio da célebre regata de Oxbridge não se pode apanhar água, porque a água está cheia de bactérias e até há umas tendas especiais médicas. Porquê? Porque os esgotos deixaram de ser bem tratados. Por exemplo, tudo isto, os transportes públicos ficaram caóticos depois da privatização, portanto o governo, o Labour, é verdade. Só desgraça, só desgraça. Porque o neoliberalismo porque o neoliberalismo só provoca desgraças. O senhor é um homem da ciência política que acredita nessas coisas. Acredito por uma razão. Sabe porquê? Não, acredito. E vou dizer porquê. E vou dizer porquê. É que se o senhor desse um exemplo não, sabe? Um das bactérias, a gente até ia não, sabe? É verdade por uma razão. É verdade. Por isso é que eles perderam, aliás, tanto. Os conservadores foram corridos por causa disso. Com o devido respeito e toda a amizade. Não, mas os conservadores foram corridos, literalmente, porque a coisa correu mal demais. Foi tudo mal demais. Não é por causa das bactérias. Não, nem por causa das privatizações. Não. É porque as pessoas, por exemplo... Olha, eu dou-lhe um exemplo. Olha, mas permita-me dar-lhe um exemplo. Permita-me. Aquilo parecia o pim-pam. Antes do Tony Blair, tornar de novo público a abastecimento de água em Londres, dou-lhe um exemplo concreto. Antes de Tony Blair tornar de novo público o abastecimento de água em Londres, acontece que o governo conservador anterior tinha privatizado a água. E, num dado momento, um belo dia, houve pessoas que se queixavam de que quando abriam a torneira e enchiam um copo de água, não vinha castanha, vinha transparente, brilhante, com umas larvazinhas brancas a boiar, vivas, todas contentes. E então houve queixas. E a Companhia das Águas, privada, disse assim: não podemos fazer nada contra, mas há uma coisa que podem estar certos, é que as larvas não farão mal nenhum se forem bebidas. Essa foi a desculpa. Isto
isto num país civilizado acontecer é inacreditável. Isto aconteceu de facto. Aliás, Tony Blair nacionalizou outra vez o abastecimento de água por causa dessas brincadeiras. Pois, não. Bom, agora a questão que eu coloco é esta. Não, mas é que eu vou-lhe dizer porque é que... Era trabalhista também. Não, a questão é outra, sabe? A questão é outra. Para mim a questão é outra. Eu penso que se passa um fenómeno novo. Há um fenómeno novo e agora começa a haver muita investigação sobre isso. É que o neoliberalismo, de facto, não consegue resolver as questões por uma razão. Não, sim, por uma razão. Mas há neoliberalismo na Inglaterra. No Reino Unido há neoliberalismo. Já dou a palavra para o Sr. Vério Cunha concluir e partar para ti essa análise às eleições no Reino Unido. O que se passa hoje de novo é o seguinte. O neoliberalismo tem grandes bases sólidas do ponto de vista teórico, económico e político. Grandes bases. Tem grandes teóricos que teorizaram tudo muito bem. E acontece que eles foram muito francos e claros. E sucede, é uma coisa, é que o dogma é este. O subsistema económico e financeiro nada tem que ver com o subsistema político. Isto é um dogma que vem em livros, em milhares de livros escritos pelos neoliberais. O que aconteceu hoje? Aconteceu que hoje o Estado intervém em favor do privado a todo que direito, porque o neoliberalismo precisa do Estado, precisa dos fundos, a banca precisa ser salva. Eu admiro muito a ala direita do Partido Republicano norte-americano, quando na crise financeira não quis salvar os bancos, em nome da coerência. Dizendo o quê? Quem é mau empresário... Cá também não. Pois, quem é mau empresário vai abaixo. Outros empresários surgirão. Exatamente. Agora, claro, isto independentemente de quaisquer outras considerações sociais, onde pode acontecer que os depositantes fiquem sem nada e queiram fazer uma revolução, claro. O preço é esse. O que é que aconteceu cá? Não, ouça, nós, do BPN, porque é que o BPN foi nacionalizado então? Não devia ter sido, e foi. Bom. A circunstância era diferente? Não há circunstâncias, quando uma teoria política... O senhor é que era a viva força. Não, é que sabe uma coisa, o problema dos princípios políticos é esse. Um princípio só é princípio se for 100%. 99% não chega, senão é um princípio. É uma esmagadora maioria, que tem uma exceçãozinha qualquer. Certo. Pronto. E o grande problema que se coloca para mim é este. É que aconteceu um fenómeno novo, que é este, é que o neoliberalismo está a mudar de natureza. E está a mudar de natureza de forma tal que precisa do Estado. É o ultraliberalismo. Não vou tão longe. Não vou tão longe. Acontece que precisa do Estado, precisa do poder público. E acontece que ligar estas coisas do ponto de vista teórico é muito difícil. E ideologicamente começa a ser muito difícil. E o grande problema é que as pessoas, a sociedade... Os britânicos são conservadores. Correram com os conservadores agora por uma razão, porque neste momento 4 em cada 10 pessoas no Reino Unido são pobres. E isto começou a haver um grande problema social no Reino Unido e acontece que o governo conservador começou a adotar medidas que até de certa forma um bocado erráticas. Porquê? Porque quando não há uma teoria que suporte uma prática, começa a não haver a previsão dos resultados e começa a ser tudo um bocado à sorte. E o que aconteceu foi isto, é que, pode dizer uma coisa que é verdade, os britânicos correram com os conservadores por uma questão apenas de incompetência. Claro que o Starmer vai ter que fazer uma coisa que é corrigir certas coisas e pôr de novo o Estado a regular algumas coisas. Não vai fazer muito, porque o Starmer é um conservador, no fundo é um social-democrata conservador, da linha conservadora. José Faustino, uma análise a estas eleições no Reino Unido, com 14 anos de fim do governo conservador, marcado pelo Brexit, mudanças, muitos primeiros-ministros que entraram, saíram. Até o ministro de Sunak não conseguiram ser eleitos agora, foram corridos. Sim. Os trabalhistas regressam ao poder nestas eleições. Bom, mas eu não vou dar réplica com a questão do neoliberalismo ao professor Silvério Cunha. Sim, eu também acho que não vale a pena. Eu acho que é um debate mais quando iremos tratar essa questão, mas quando iremos tratar essa questão, traremos os factos a que cada situação se reporta. De maneira que o ponto aqui eleições no Reino Unido. O professor Silvério Cunha falou aqui numa coisa que eu acho que vale a pena falar, só por uma razão muito simples, porque ela tem uma aplicação, poderá ter uma aplicação futura no nosso país. E eu sirvo-me aqui do exemplo do inglês, como o professor disse, uninominal com uma volta, e o francês é o nominal com 2 voltas. Sim. Ora, acontece que em Portugal há já até um manifesto, e agora muito recente, porque se tem que pensar em mudar o sistema eleitoral, que de facto não está bem. Ou seja, qualquer destes sistemas não estou a dizer que é melhor que o nosso. Melhor é o alemão. Talvez, mas porque o ponto aqui
Porque o alemão tem o círculo de Tem as duas correção. coisas. Não, o alemão tem metade dos deputados é por lista, metade é nominal. E depois... Não, mas é o que eu ia dizer, no fundo vem dar ao mesmo. O que eu estava a dizer era sim, claro, como transição, claro, haver o uninominais compensação, a um uma círculo de volta compensação. e um círculo nacional de compensação. Bem. Isso tal, é o que muita gente, tendencialmente, eu pessoalmente tenho algumas dúvidas. O que eu gostava mesmo... Agora, Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa, sabe que o sistema mais proporcional do mundo, sabe qual é? É o israelita. O que faz com que haja para aí 17 partidos no Parlamento. Sim, claro. porque o método também não é o melhor. Há vários... mais proporcional é o israelita. Sem prejuízo que seja bom, mas não é isso. Mas o ponto é este. Eu, pessoalmente, deixa-me aqui dizer, pessoalmente, tanto a nível pessoal, o que mais me agrada é o uninominal a duas voltas, tipo francês. É mais claro para mim. Todavia, aceito como transição, parece-me a mim, como transição, correto, um uninominal com uma volta e depois com um círculo nacional de compensação. E já resolve o tal problema dos outros que têm os votos dispersos, pode resolver. E que metem depois nesse círculo nacional. Portanto, apenas um apontamento sobre este sistema. O professor Silvério Cunha foi aqui buscar aquela coisa, eu não quero aqui buscar a discussão do neoliberalismo ou nada disso, mas foi aqui buscar a questão da privatização ou não sei o quê. Não, vamos lá ver, os conservadores em Inglaterra ou no Reino Unido cometeram, neste período de 14 anos, uma série de erros. O primeiro foi o Brexit, que à partida vê-se hoje a saber que estava errado. E todo o processo, como ele foi conduzido, errado estava. Foi um erro em cima do outro erro. E que eu, a propósito, digo que da parte dos ingleses do Reino Unido e da parte da Europa devia-se estudar tudo e mais alguma coisa, sendo exceção ou não, para que eles regressassem, se fosse caso disso. A conjectura geopolítica a isso aconselha. Seria, deixemos-nos de regras, de puritanismos, e seria bom que eles voltassem à União Europeia. Mas, para terminar... O Partido Conservador perdeu justamente por isto. Brexit, processo do Brexit e uma série de tropelias e de casos e casinhos e de asneiras consecutivos. E, portanto, não tinham outra saída, não havia outra hipótese. Portanto, era inevitável, mais cedo ou mais tarde, com antecipação de eleições ou não, que iria perder com os trabalhistas. Aliás, eles também têm esta tradição da alternância de poder, não é? Portanto, agora é a altura dos trabalhistas. O que eu digo já, e não auguro muito tempo, porque o problema, o professor põe aqui muitos problemas e não quer reacender a discussão destes problemas todos que aparecem com a privatização, com certeza que podem aparecer, mas também aparecem com a nacionalização. E o equilíbrio, mas há uma tendência muito grande nisto e que tem que acabar, porque quando a coisa é mais para o lado do conservador, faz-se de uma maneira. Quando é mais para o lado do trabalhista, para dizer de forma diferente, direita e esquerda, faz-se de outra. E é preciso haver um equilíbrio de centro. E, portanto, umas correm mal, outras correm bem. E, naturalmente, se vai manter a alternância de poder, e eu prevejo aqui, e ninguém quer apostar comigo, que os trabalhistas não vão estar lá agora há 14 anos. Nem metade disso. Se fizeram um mandato já é bom. Vamos para a França. A União Nacional venceu a primeira volta das eleições. A coligação alcançou... A coligação de esquerda alcançou o segundo lugar, perdão, está correto, e os liberais do presidente Macron ficaram em terceiro. Silvério Cunha vem uma segunda volta. Os franceses estão condenados a escolher entre dois extremos. Não, por acaso eu penso que isto não vai acontecer bem assim. Eu penso que não por uma razão, quer dizer, isto independentemente dos resultados, que aliás o que vai contar agora são os resultados da eleição de domingo, porque na primeira eleição muito poucos foram os deputados no seu conjunto, bem entendido, no conjunto do Parlamento, muito poucos foram aqueles que foram eleitos diretamente à primeira volta. Muito poucos, portanto não é por aí que se pode tirar o que quer que seja. No fundo a questão é esta, a coligação da extrema-direita com uma ala dos republicanos teve 34 ou 35%, depois a frente esquerda teve 28, 29 e acontece que o Macron teve 20, 21.
Portanto, é um bocado por aí. Depois há uns diversos, enfim, os independentes também, etc., que acabam por ocupar o resto. Bem, aquilo, eles chamam-lhes diversos, há diversos de direita, depois há diversos de esquerda, depois há independentes, há isso, aquilo, aquilo. Agora, o que é que se passa é o seguinte. É que, claro, agora o sistema uninominal duas voltas, com os primeiros 3 candidatos, e às vezes até em certas circunstâncias, os primeiros 4, em teoria, vai sempre para a segunda volta quem tiver pelo menos 12,5%. Deve dizer-se que estas triangulares eram antes de inexistentes, eram só os 2 primeiros. Depois é que passou a haver o terceiro, se tiver o mínimo, certos mínimos, ou o quarto, se tiver pelo menos 12,5%. Mas acontece que as triangulares são sempre muito raras. Acontece que esta vez, como há 3 blocos, elas tornaram-se muito mais frequentes e tornaram-se, digamos, a esmagadora maioria das eleições decidem-se à segunda volta e não na primeira. Ora bem, eu estive a ver já muitas projeções de pessoas especialistas que dizem que porque no fundo a questão é esta. O apelar ao voto depende muito agora do que é que vai acontecer. O apelar ao voto em A, B ou C depende muito do eleitor. O voto é secreto e, portanto, as pessoas vão votar em função do que pensam que é o mais ajustado. Deve dizer-se que há de tudo um pouco. Devo dizer, há tudo um pouco, e em todo lado, todos os partidos mostraram grandes oradores, todos os partidos mostraram péssimos oradores, emergiram alguns líderes inesperados, deve dizer-se, por exemplo, do lado da frente esquerda é uma líder dos Verdes, a Marine Tondelier, que emergiu como sendo uma pessoa de grande gabarito político e que tem sido, nos debates, tem sido uma pessoa temível, pela sua capacidade argumentativa, etc. Tem subido muito das sondagens e tudo. Por outro lado, tem havido coisas muito curiosas de um lado e do outro, mas de um lado e do outro mesmo. Isto é muito curioso porque, como sabem, quando as eleições são no sistema uninominal, conta muito também a personalidade do candidato. Por exemplo, há certos círculos onde aconteceram até anedotas. Por exemplo, à esquerda e à direita. Por exemplo, há círculos onde apareceu um candidato ou uma candidata que ninguém conhece e nunca apareceu. Ninguém viu. Aparece um cartaz com a cara dela e ela nem sequer apareceu para um comício no seu círculo. Isto aconteceu em alguns casos em França. O que é uma coisa que mostra uma coisa, mostra que as pessoas, no fundo, num sistema destes, também não vão votar na pessoa que nem sequer a conhecem nem a ouviram. Como já aconteceu também, por exemplo, uma coisa que eu achei curioso, que há uma pessoa que nos debates mostrou temível, ao contrário do que eu pensava, é o atual primeiro-ministro ainda de Macron, o Jorge Attal. O Jorge Attal, nos debates, mostrou-se muito, muito, muito feroz e muito capacitado. Permita-me dar um exemplo. E Bardella, deve dizer-se, que tem um pai, como já disse aqui, é filho de um imigrante italiano do lado do pai e do lado da mãe de um marroquino muçulmano, que é uma coisa da vontade de rir, portanto, ser um filho de imigrantes que vem falar contra os imigrantes. Mas acontece que o Bardella, por exemplo, que se verificou que é uma pessoa que não tem grandes dotes e que é uma criação da Marine Le Pen, que o quer primeiro-ministro porque ela quer ser presidente e, portanto, convém ter na mão uma pessoa que lhe obedeça 100,0%, portanto, não quer uma pessoa que tenha grande personalidade política. Aconteceram coisas um bocado ridículas. Por exemplo, o Bardella, notadamente ao Attal, isto foi curioso, foi um diálogo entre o Attal e o Bardella. O Bardella perguntou ao Attal se ele achava bem que um franco-russo tomasse conta de uma central nuclear francesa se isto não punha problemas de segurança. E o Jorge Attal, tranquilamente, como se estivesse à espera da pergunta, que é uma coisa espantosa, disse assim, sabe quem é a senhora Volkova? E o Bardella, muito espantado, disse, não. Ele disse, a senhora Volkova é uma pessoa da União Nacional que está muito ligada a interesses russos e que está precisamente dentro da Frente Nacional e no Parlamento ligada às questões que se ligam com a guerra na Ucrânia. E, portanto, essa questão é franco-russa, também não levanta problemas. Bom, ora bem, questões destas têm sido questões, têm havido autênticas anedotas neste debate. Para terminar, eu penso que, portanto, vai depender muito, não vai depender só dos apelos. Tem havido gente de todo lado a apelar para aqui e para acolá, mas eu acho que vai haver provavelmente muitas surpresas e eu acho que, sou sincero, acho que é possível, tudo pode gerar o seu contrário. É possível que a Assembleia Nacional ganhe. Se tiver maioria absoluta é que não sei, mas eu acho que é perfeitamente possível que ganhe. Agora, eu acho uma coisa, que há um ponto que eu queria assinalar. Macron não foi tão derrotado como se julga. Ao contrário que se julga, o partido Macron pode vir a ter mais 100 deputados.
o problema de Macron é simbólico. Ele era o primeiro partido com a maioria relativa e passou a terceiro. Mas que repare, pode-se passar a terceiro por perder meia dúzia de deputados ou uma dúzia, não é? Portanto, não quer dizer que tenha perdido o seu núcleo duro de eleitores. Ou seja, eu acho que Macron manteve e mantém, o partido dele mantém muitos milhões de franceses que vão votar nele. E acontece que, agora, há aqui questões que eu queria terminar dizendo o seguinte: é evidente que há coisas que são, de certa forma, intangíveis aqui, porque vão contar fatores que são desde a cultura política até fatores da memória, até muita coisa. Repare, dou um exemplo. 4 deputados da Frente Nacional foram afastados por Marine Le Pen. Claramente agora mesmo, foram afastados. Porque, por exemplo, uma das candidatas a deputada apareceu vestida com uma farda SS e um capi nazi. Não aguentou. E veio dizer isto. Claro que a Assembleia Nacional não pode permitir isso, expulsou esses 4. E, portanto, lá está, são 4 que já não contam para a Assembleia Nacional, já não contam. Acontece que, e portanto, o Ração Nacional vai pedir para se votar aí no segundo que lhe seja favorável, nomeadamente se for dos republicanos. Não é? Acontece que, portanto, esses sistemas uninominais jogam depois muito com personalidades. E, portanto, agora, há uma coisa que é preciso dizer, para terminar. Uma grande surpresa para mim foi a derrota da Reconquête, do Zemmour, muito radical, que apareceu insignificante, sem hipótese nenhuma. Ou seja, Marine Le Pen soube cilindrará-lo muito bem, devo dizer. Marine Le Pen é uma pessoa com muita cabeça, não é indiscutível. Isto, gostemos ou não dela, gostemos ou detestemos, é uma pessoa que tem muita cabeça. Bardella já não tem, mas ela tem, muita. E, portanto, ela conta. E eu acho que as eleições vão dar um resultado que vai ter muito na base certos fatores irracionais na política. E, portanto, para mim é uma carta fechada, porque também, é verdade uma coisa, repare-se, há projeções que mostram uma coisa curiosa. Pode-se ganhar ou pode-se perder por exemplo, 3%, porque os 3% a nível nacional não são 3% em certas circunscrições. E depende agora da circunscrição em que for. E, portanto, em certas circunscrições, uma variação de 3% pode dar logo um lugar ou pode tirar um lugar, que é uma coisa que, lá está, o sistema uninominal tem isso. Portanto, vamos ver. Eu penso que não tenho, sinceramente, projeções especiais. No teu entendimento, o que é que aconteceu e o que é que pode acontecer em França com estas eleições? O que aconteceu foram erros sucessivos. O primeiro é que há aqui uma confusão, que eu tenho manifestado-me sempre contra ela, em Portugal, em qualquer outro lado, é confundir os campeonatos. Isto eram eleições europeias, as eleições europeias não são as eleições europeias. E as eleições legislativas são outras, e as eleições presidenciais são outras, e convocar eleições tendo por base resultados de outras eleições é um erro. Depois, Macron cometeu outro erro, que foi permitir, com estas eleições, e ampliar um erro que já vinha a cometer de trás, a permitir que os extremos direito e esquerdo se unissem aos radicais, porque os extremos é aquele pequeno, pouca importância teve, mas na extrema esquerda, na esquerda radical, juntou-se tudo. Isso é obra do Macron. Porque há muito boa gente naquela frente nacional que apareceu, nova frente, a frente esquerda, a frente popular, que é gente moderada, que é gente do centro e que serão preferencialmente aliados do Macron. E o que é que ele arranjou? Uma radicalização da União Nacional da Sra. Le Pen com uma outra frente popular do Sr. Mélenchon, que nem sequer o quer como líder. Os franceses odeiam o Sr. Mélenchon. Mas aliás, a própria frente já disse que ele não será primeiro-ministro em Claro, ele é odiável, quer dizer, ninguém quer aquela gente. Mas, na verdade, conforme se fala de Marine Le Pen, que é outra pessoa completamente diferente, fala-se de Mélenchon, porque Marine Le Pen pode vir a ser presidente de França. Mélenchon nunca na vida será. Agora, o que é que o Macron fez? Juntou toda a esquerda em torno de uma proposta do Mélenchon, embora não seja ele que apareça. Mas o Macron e o centro e os liberais deviam ter apanhado outros, os verdes, etc., muita gente que estava neste ponto. E é assim que se faz o contraponto contra a União Nacional de Marine Le Pen. Ora, o que é que acontece? Eu penso que o que estava na cabeça de Macron é que ele queria entalar
uns ou outros. Uns e outros. Uns e outros. Ou uns e outros. Ou os dois, ou um ou outro. Criosento lá num governo para provar aos franceses que aquilo não funcionava. Mas isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque vai acontecer, como aquilo é um governo semipresidencial, um regime semipresidencial com muito poder do presidente, vai haver uma guerra infinita entre o governo e o presidente e que não vai, portanto, Macron não vai capitalizar uma possível aliança dos de esquerda moderados contra a senhora Le Pen. E a senhora Le Pen acaba por se reforçar nisto e poder vir a ser a presidente de França. Nós temos eu só queria dizer uma coisa muito rapidamente, já estamos a ultrapassar o nosso tempo, quase ainda não falámos de todos os temas. É uma questão de humor. Lá está, a política francesa perdeu até a sua graça que tinha habitualmente. Jacques Chirac, que era um homem cheio de humor, tem um caso muito curioso que se passou nas eleições presidenciais, quando ele foi pela primeira vez presidente, que foi assim. Ele apanhava bem de multidão e quando apanha uma multidão há uma pessoa que lhe diz estúpido e Jacques Chirac olha para ele sorridente, acenou e disse muito prazer, eu sou Jacques Chirac. Mas isto hoje é impossível em França. Em França hoje está tudo impossível. Mas olha muito estúpido. Na Ucrânia, quem esteve na Ucrânia foi Viktor Orbán, o atual presidente da União Europeia. Perante Zelensky, o líder da presidência rotativa da UE defendeu um cessar-fogo e o início de negociações com a Rússia. Entretanto, Putin e Xi reencontraram-se esta semana e Orbán está a visitar, caminha para Moscovo durante este fim de semana. Silvério Cunha, a leste haverá algo novo ou não? Eu quero começar por dizer o seguinte: os partidos, as famílias da extrema-direita das eleições europeias alargaram-se agora mais um grupo porque Orbán criou mais um grupo. Aliás, o Chega disse que estava interessado no grupo de Orbán, que é o grupo do russófilo, deve dizer-se. Orbán criou um grupo, cindiu-se da extrema-direita tradicional, de Meloni, por exemplo, Marine Le Pen também, e criou um grupo agora, que é um grupo muito pequeno, de deputados, eurodeputados, que, e nem percebo como é que André Ventura foi nessa, dizer que estava interessado, porque parece que convidou Chega, mas acontece que é um grupo claramente russófilo. Ora bem, o que se passa com Orbán é que ele foi a falar com o Zelensky e, claro, eu admito que ele foi falar como presidente rotativo, não é, da União Europeia, mas não foi falar como presidente nem do Conselho Europeu, nem como representante da política externa. E hoje a futura presidente da política externa já avisou Orbán, dizendo que ele não pode falar em nome da União Europeia. Acontece que ele foi apresentar a Zelensky um facto consumado que foi dizer assim: há um cessar-fogo agora, mantendo-se as posições. E depois disso vamos falar. É o que Putin propôs já há muito tempo, não é novidade nenhuma. Portanto, Orbán foi fazer uma coisa que está a causar muito embaraço na União Europeia, porque ele está como que a usar a sua presidência rotativa para dar a impressão que está a falar em nome da União Europeia. E a seguir, isto convém a Xi Jinping também, porque no fundo é uma das propostas também de Xi Jinping. Xi Jinping disse assim: agora havia um cessar-fogo, a Rússia podia recuar um bocadinho aqui e acolá, mas mantinha as suas posições fundamentais, neste momento, que é 15% a 20% do território ucraniano. Ora, a questão que se põe é esta: Zelensky, evidentemente, teve que ser muito cuidadoso a responder-lhe, porque isto receber o Presidente em exercício da União Europeia, que vai pô-lo perante a situação que é a proposta de Putin, claro que não se sabe o que é que eles conversaram também, mas a verdade é esta: para um país como a Ucrânia, que está muito aflito, é evidente que ele agora vai, terminando, posso dizer que Orbán, bem ou mal, com razão sem ela, independentemente de dar resultado ou não até, criou muita entropia no sistema europeu agora. Nós já ultrapassamos o nosso tempo. José Faustino, a entropia criada por Orbán, neste caso, até também vieram notícias da Ucrânia de uma possível tentativa de golpe de Estado. Vamos ver, está-se a criar aqui uma narrativa que não temos tempo para explicar, isso fica depois das férias, as coisas infelizmente andam muito devagar. Está-se aqui a criar uma narrativa que estamos à beira de negociações para um cessar-fogo. Eu tenho dúvidas disso. E de maneira que aparecem, se nos recordarmos, os mesmos que apareceram aqui há tempos. Por exemplo, o Sr. Erdogan, eventualmente o presidente chinês, que não aparece sempre alguém em nome dele, e agora o Sr. Orbán, o tempo antorrado, que vai presidir na presidência rotativa da União Europeia e que também se apresenta como negociador. Cá está, foi visitar Zelensky e vai visitar Putin, portanto, fazendo a ponte para as negociações. Eu penso que esta gente
Erdogan é um pouco diferente, porque ele tem um efetivo poder, desde logo o acesso ao Mar Negro, tem um grande exército. E poderoso? Poderoso. Que mete a um canto, na minha opinião, da Rússia, faz parte da NATO. É diferente. A Turquia tem são os herdeiros do Império Otomano. Há aqui uma certa diferença. Está bem? Mas o Orbán não é herdeiro do Império Austro-Húngaro. Portanto, há aqui uma certa diferença. Mas o Orbán quer de facto mostrar-se e pôr-se em bicos dos pés. Quer dizer, há aqui uma espécie de uma feira de vaidades em que querem aparecer vários interlocutores, não querendo ficar mal perante o Ocidente, ficando bem perante Putin. Eu acho que isto não vai dar nada, com toda a franqueza. Nem de um lado nem do outro. Não se sabe o que é que poderá acontecer. Há muita coisa neste momento a decorrer no campo de guerra, no teatro de guerra, como se costuma dizer, e portanto não se sabe. Me permitem um termo, um empanturrance de Orbán, que pouca importância tem mais do que isso, e como o professor já disse bem, isso agora vai ser tudo clarificado quando tudo ficar nos respectivos sítios, e o poder dele não é nenhum. Há uma representante para os negócios estrangeiros, há um presidente do Conselho Europeu, há um presidente da Comissão, há uma presidente do Parlamento Europeu, há muita gente. E Orbán é o Orbán, portanto nem sequer é uma pessoa credível ao olhar da União Europeia, seja para aquilo que for. Só de Erdogan já é diferente, apesar de tudo. Já é diferente. É verão, estamos a chegar às férias, apenas o futebol, porque os quartos de final, Portugal-França, Espanha-Alemanha, Inglaterra-Suíça, Holanda-Turquia. Tem visto os jogos, Silvério Cunha? Tenho, por acaso tenho. Tenho visto os jogos e tenho visto os comentários temíveis que desancam de alta a baixo. E as narrativas em torno da seleção. O que é extraordinário. O que é extraordinário, porque realmente já enterraram e desenterraram o nosso selecionador várias vezes. Ele também dá as suas respostas. Agora, há uma coisa que acho muita graça e termino só com isto. Há uma coisa muito curiosa no futebol, que em Portugal, desde há uns tempos, há uns anos para cá, que é a ideia de que volta e meia, as pessoas não aguentam mais e, portanto, o que acontece? Na seleção haverá sempre uns mais, todos são iguais, mas há uns mais iguais que os outros. Sempre. Eu já ouvi esta história imensas vezes, e já nos anos 90 se falava nisso. Eu lembro perfeitamente uma vez de ver o Humberto Coelho dizer, mas foi há muitos anos mesmo, dizer assim, não, todos os jogadores que foram convocados, a seleção é toda igual, têm todos os mesmos esse é o princípio, mas ele já dizia isto há não sei quantos anos, se dizia o contrário, e se malhava no selecionador, já nem sei qual era o selecionador na altura. Portanto, se nós fôssemos comparar agora tudo, eu espero, enfim, que Portugal ganhe naturalmente, acho que tem capacidade para ganhar logo, mas eu estou aqui, quem sou eu? Eu sou da académica, portanto eu sou ninguém. Eu ninguém sou, porque de futebol não percebo nada, mas o professor tem razão, né? Nestas narrativas que se criam, que às vezes começam até a irritar. E eu lembro-me, porque de facto tenho lembrado muito dele, o Scolari foi o indivíduo que pôs um travão nisso. Porque naquela altura quem mandava era o Figo e o guarda-redes do Porto, o Vítor Bahia. O Vítor Bahia ficou logo armado. O Pinto da Costa não podia suportar. Ficou só com o Figo porque ele conseguia controlar. E é preciso, o Ronaldo ainda era miúdo, deu aqui uma canelada a um jogador de Cabo Verde, não sei o quê, ele descompô-lo na rua do jogo, aqui em Évora, que treinaram aqui. Portanto, o Scolari era o sargentão, mandava de facto naquilo. Aquele homem galvanizou o país, é ele que se deve à questão das bandeiras e não sei o quê. É incrível, um brasileiro é que pôs esta gente em polveró. E isso ficou sempre para todos os casos. Agora, eu não ponho em causa o extraordinário, a categoria, mesmo com a idade tendo do Cristiano Ronaldo. Isso hoje acho que é uma coisa indiscutível. Nem vale a pena estar sempre a falar nisto, mas pronto. Agora, o Cristiano Ronaldo não pode mandar na seleção. Naquilo que me percebo. Eu não percebo como é que certos jogadores, nem vou dizer nomes, não jogam. Porque parte desse princípio que o Humberto Coelho tinha dito, que eu não sabia, que o professor Guai que lembrou, e que o Scolari falava com os meninos eram todos iguais. Quer dizer, não há ali a seleção A e a seleção B. Criou-se, na própria comunicação social, os comentadores futeboleiros criaram ali uma narrativa da seleção A e a seleção B. Na realidade, Portugal, à exceção do segundo jogo, tem tido sorte. Tem passado com sorte. Esta é a realidade. Por um motivo ou por outro, tem tido sorte.
E, portanto, o grande jogador, o grande gigante, o grande ídolo, aquilo que quisermos adjetivar na seleção, foi o Diogo Costa. É o Diogo Costa, até agora. Só uma medalha a atribuir ao Diogo Costa. Porque bateu um recorde incrível. O homem estava imparável. Quer dizer, ali não entrava bola nenhuma. Parece que tinha posto uma coisa à frente da baliza. Bem, para quem nos ouve na sexta-feira, o jogo ainda irá acontecer e não demora muito. Agora, eu digo já passa bastante das 7 da tarde. Eu não me importo nada. Para quem nos ouve no sábado, bem, isto são histórias que são sopas depois de almoço. Pois, mas aqui dizer, a Comissão não é? Nacional, pois aí já se tira a prova. Aqui a Comissão Nacional de Eleições não se mete nisso, portanto a gente pode fazer as previsões que quiser. Eu, ao contrário da vontade que eu teria, eu digo o seguinte, para não dizer que Portugal não passa. Vou dizer, com muita dificuldade passará. E Deus queira que eu esteja completamente enganado e ganhe por 3-0. Portugal. Chegamos assim ao final desta revista da semana da temporada 23-24. Voltamos em setembro para mais uma temporada de programa em que iremos analisar os temas que marcam a atualidade, os temas do dia e da semana, claro. O encontro está marcado consigo depois das férias. Tenha a continuação de uma boa tarde.